A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Lucas 12:22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Eu, como pastor, sinto que há momentos que eu preciso bater algumas estacas. Como pastor, eu preciso deixar algumas coisas claras para a minha igreja. E hoje é um desses dias, porque eu vou lidar com o assunto da oração, conteúdo da nossa oração. E de antemão eu vou já advertir vocês. Eu vou falar do assunto oração por um ângulo e numa perspectiva que geralmente não se fala nas igrejas evangélicas do Brasil. Então, de antemão, eu já vou advertindo vocês. Para alguns de vocês, o que eu vou pregar hoje vai de encontro, vai na direção contrária daquilo que você crê, porque hoje você vai ouvir o que eu vou dizer e você vai dizer para você mesmo: eu não quero esse tipo de coisa para mim. Para algumas outras pessoas, o que eu vou dizer, eu acredito que será libertador. Aliás, eu espero que seja libertador, porque eu quero andar hoje com muito cuidado nesse assunto da oração e vou, à medida em que eu estiver falando, tentar consubstanciar tudo o que eu falar com a Bíblia, principalmente com os ensinos do Novo Testamento, porque eu acredito que nós estamos assumindo entre as igrejas práticas sobre orar, sobre nossas preces, sobre as nossas orações, práticas que estão diametralmente opostas ao ensino de Jesus, e que, por estar tão popularizado, é aceito sem critérios. As pessoas estão aceitando sem critérios coisas que são ditas e ensinadas sobre oração. Então deixa eu primeiro, antes de qualquer coisa, estabelecer alguns pressupostos, premissas, o chão onde a gente vai alicerçar o nosso pensamento. Algumas coisas que eu quero deixar claras com vocês. Primeiro, o cristão é proibido na Bíblia de fazer das suas orações um desabafo do seu sufoco. Por exemplo, vamos orar para a gente se sentir melhor. Oração não se deve a isso. Orar para se sentir melhor. Aliás, existem orações que podem não me fazer sentir melhor, e sim pior.
Oração não é uma terapia. Igreja não é spa emocional. Vamos fazer um spa hoje. Eu estou assim muito atribulado, vou lá na igreja que a gente ora e eu me sinto melhor. Oração não se deve a isso. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quer dizer, a minha oração deve ser feita no espírito, não do eu vou orar para me sentir melhor. Eu vou orar porque no meu coração existe um sentimento de ação de graças a Deus. Porque a ansiedade já pressupõe uma doença espiritual. Então, a primeira coisa é que existe hoje uma espécie de lairrideirização da fé. Você vai para a igreja para se sentir bem. Pois vamos para a igreja que você vai se sentir ótimo. Uma vez um alcoólatra, um senhor muito alcoólatra, com muito problema de alcoolismo, e o lar dele despedaçado, veio me pedir oração, porque ele estava com gastrite. Pastor, ore por mim, estou com tanta gastrite. Aí veio orar, eu botei a mão na cabeça dele: Senhor, aumenta a gastrite desse homem, Senhor. Ele levantou a cabeça e disse: pastor, não ore assim não. Eu digo: opa, essa gastrite pode ser a sua salvação. Vamos pedir a Deus para ela aumentar muito, porque pode ser que essa gastrite sirva para você acordar que o seu alcoolismo vai lhe matar. Se Deus tira a gastrite, você volta para o bar amanhã, correto? Segundo, o cristão é proibido de pedir do mesmo jeito que pedem os pagãos. Usar a mesma metodologia que os pagãos usam. Eu já vi esse tipo de argumento nas igrejas evangélicas. Não, a macumba usa para o mal, nós vamos usar para o bem. Mesma metodologia da oração. Campanhas infinitas. Campanha para isso, campanha para aquilo. Vamos abrir uma campanha. Campanha de 7 semanas, 12 semanas, 312 pastores, 320, 480, 40 semanas de Josué, 25 semanas de Gideão, 82 semanas de Josafá, 48 não sei o que, de não sei o que. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Nós somos proibidos de usar a mesma metodologia. Copo d'água em cima do rádio, fitinha, Deus é fiel, Deus salve o Brasil, que é uma versão do Senhor do Bonfim, né? Fitinha, sal grosso, e nós somos proibidos de usar esse tipo de coisa. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Terceiro, o cristão não pode pedir, está proibido de pedir nas suas orações qualquer coisa material. Vou repetir. O cristão é proibido de se preocupar com qualquer coisa material, até mesmo com as suas necessidades mais básicas, comida e bebida. Nós somos proibidos por Jesus de pedir coisas materiais, até comida e bebida. Mateus 6:32. Portanto, palavras de Jesus: não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso aqui não é sugestão que Jesus está dizendo, é proibição. Quando ele diz assim, não se preocupem. Próximo, o cristão deve canalizar sua perseverança em pedir, para pedir mais da presença do Espírito. Porque alguém pode me chamar e dizer assim, peraí pastor, o senhor está dizendo que a gente não deve repetir as nossas orações, porque Jesus disse que a gente não deve ficar sempre repetindo a mesma oração? É isso que eu estou lhe dizendo. Mas a Bíblia não diz, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Sim, vamos ler.
Lucas capítulo 11, versículos 9 ao versículo 13, que eu já vi muito esse versículo sendo usado de uma maneira errada. Você já deve ter ouvido algum evangelista ou algum pastor usar esse texto da seguinte maneira: peçam e lhes será dado. Vamos pedir hoje que Deus vai dar. Busquem e você vai encontrar. Bata e a porta será aberta. Você tem porta fechada na sua vida, o emprego não está dando certo, o seu negócio não está indo para frente. Está escrito aqui: toda porta fechada Deus abre. Já viram alguém pregar assim? Pois deixa eu lhes dizer, quem usa este versículo desta maneira está tirando o texto do contexto, e quem tira o texto do contexto está usando de pretexto, porque a gente deve continuar a leitura. Quando a Bíblia diz peça, quando a Bíblia diz busque, quando a Bíblia diz bata, é buscar, pedir e bater para receber o quê? Porta de emprego, aumento salarial. Para receber o quê? Causa na justiça que está sendo resolvida. É para receber o quê? Vamos continuar lendo. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai dará o quê? Porta de emprego? Dará o quê? O Espírito Santo a quem pedir, a quem buscar e a quem bater. Tem nada a ver com coisas materiais. Então eu preciso fazer uma declaração agora, hoje, que pode não ser popular, mas eu acredito que ela é verdadeira. Não há permissão bíblica para nós pedirmos a Deus qualquer coisa material. Nós não temos permissão no Novo Testamento para que as nossas orações visem receber coisas materiais. Jesus disse: não busquem ansiosamente o que comer ou beber, e não se preocupem com isso. Então deixa eu ser prático e direto, sem meias palavras. Nós estamos proibidos por Jesus de pedir que Deus abra porta de emprego, de pedir que Deus ajude meu filho a passar no vestibular. Eu estou proibido de pedir a Deus que me ajude a pagar as minhas contas, a tirar a minha empresa do buraco. Eu estou proibido de pedir que Deus me ajude a passar no concurso público. Eu estou proibido de pedir que Deus me ajude a comprar o vestido novo do casamento da minha filha. Eu estou proibido de pedir que Deus me ajude a comprar o uniforme escolar do meu filho. Ou então nós vamos rasgar esse texto da Bíblia, que Jesus diz: observem como crê, visto que vocês não devem se preocupar com essas coisas. Se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Versículo 29, Lucas 12, 29. Não busquem o que comer ou beber, e não se preocupem com isso, pois o mundo pagão, o gentil, é que corre atrás dessas coisas. Quando você diz assim: pastor, mas a Bíblia não manda a gente orar, você está acabando com a oração. Então, pelo que eu vou orar? É que a Bíblia nos ensina que quando nós formos orar, para a gente poder orar e falar com Deus, nós temos que ter algumas atitudes diferentes na nossa alma. Nós temos que pensar em outras categorias. Nós não podemos ter a mesma mentalidade do pagão, do idólatra, do que está praticando xamanismo, do que está praticando animismo, do que está se curvando diante de uma imagem de escultura. Eu não posso ter a mesma atitude, é impossível conhecer o Deus da Bíblia e ter a mesma atitude deles. Por quê? Vamos ver passo a passo. Primeiro, porque nós não podemos pedir alguma coisa a Deus sem sempre levar em conta o quadro maior. Todo cristão tem obrigação de pensar globalmente. O que é pensar globalmente? Todo cristão tem obrigação de ter uma cabeça global. Não é global da Rede Globo de televisão, não. É global porque ele pensa o globo, ele pensa a terra, ele não pensa só no quintal dele.
grande parte das nossas orações carregam nelas embutida uma mentalidade pequena, paroquial. A gente só pensa no quintal da gente. A gente pensa que o mundo se resume a nós. Então por que é que nós não podemos ficar pedindo comida e bebida? Por que, pastor, que eu não posso ficar pedindo essas coisas materiais? Porque a história da humanidade não se resume a você. Seria horroroso, patético, degradante, eu não sei nem que palavra usar, seria baixo, medíocre de Deus tá me ajudando a comprar um celular novo, porque o meu é antigo e não tira foto, e tem um campo de refugiados em Darfur. Sabe o que é pensar global? É que agora, enquanto nós estamos aqui, tem gente morrendo de fome lá num campo de refugiado, precisando de comida. Entenderam? Tem uma clínica de aidéticos no Congo, que as crianças não têm comida, bebida, e estão morrendo, meninos e meninas. Porque quando a gente ora, a gente pensa sempre assim: não, eles lá que se lixem, eu aqui, eu sou o rei que preciso ser atendido nas minhas necessidades. Eu tenho medo que a nossa atitude de oração esteja gerando pessoas egocêntricas. Sabe o que é egocêntricas? Pessoas que colocam o ego como centro do universo. Eu sou o centro do universo. Quando você for orar por comida e por bebida, lembre-se, por justiça, se Deus for transformar pedras em pães para que você tenha comida e bebida, por justiça, Deus estaria obrigado a fazer o mesmo com todas as pessoas. Porque a cor dos seus olhos não é mais bonita do que a dos outros, não. Você não é um príncipezinho que Deus disse assim: eu tenho que atender a ele, porque ele sabe pedir. E o resto da humanidade, o diabo podia chegar na cara de Deus e dizer assim: você disse na Bíblia que você odeia a balança enganosa, mas você não odeia a balança enganosa não, porque você está privilegiando lá os crentes da Bethesda, você está privilegiando os crentes da Universal que vão dar testemunho na televisão e dizer que ficaram mais ricos e que estão, e está se esquecendo daquelas crianças lá, e do missionário que está passando fome. E Deus ia ficar: mas você sabe, né? Porque aqui eles fizeram a corrente, eu não tenho como. Estou preso na corrente deles. Isso é ridículo, pensar em Deus assim. Tiago 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Segundo, nós estamos proibidos de pedir coisas materiais a Deus. Aí você pode chegar para mim e dizer assim: peraí, pastor, Jesus disse que a gente não deve pedir o que comer e o que beber, mas na oração do Pai Nosso, o que foi que Jesus disse na oração do Pai Nosso? Uma das cláusulas da oração do Pai Nosso é qual? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, tá vendo? Jesus disse: não peçam o que comer, mas na oração do Pai Nosso ele disse que a gente devia pedir o pão nosso de cada dia. De que pão é esse que ele está falando, que a gente tem que pedir? Que pão é esse que nós temos que pedir na oração do Pai Nosso, todo dia? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos ver o que Jesus diz sobre esse pão. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 6. Veja no versículo 30 em diante. Vamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. João 6, versículo 30 em diante. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá
o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando a Bíblia Sagrada diz: pão nosso de cada dia nos dá hoje, que pão é esse? É o da padaria? É um carrinho de supermercado lotado de compras até em cima, para minha despensa estar bem estabelecida? Que pão é esse que nós temos que pedir? Ele mesmo disse qual é o pão que nós temos que pedir. Porque o homem não vive só de pão, o homem vive de palavras. Senhor, são tuas palavras que alimentam a minha alma. Tu és o pão, eu quero esse pão todos os dias para a minha vida. Qual deveria ser o motivo maior das nossas orações? Não é Deus me dá mais disso, mais daquilo outro, resolve esse problema. Senhor, tira esse entrave, Senhor, me dá vitória nessa causa. Nós tínhamos que ter um outro pedido a Deus a fazer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. E falando não de pão material, mas do pão espiritual, aquele que desce do céu, porque quem se alimenta do pão material morre, mas aquele que se alimenta do pão espiritual, este vive para sempre. Uma melhor compreensão da oração virá ao se observar as orações da igreja primitiva e de alguns personagens do Novo Testamento. Como é que a igreja primitiva orou? A primeira menção que nós temos de uma reunião de oração da igreja primitiva está em Atos 1:14. Todos eles se reuniram em oração, com as mulheres, inclusive com a Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E eles oraram em Atos 1:14. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que ao se cumprir o dia de Pentecostes, veio sobre eles o Espírito Santo. Não é preciso ser muito inteligente para saber qual era o motivo da oração que os reunia na igreja primitiva. Em Atos 3:1, Pedro e João foram orar às 3 horas da tarde. No caminho, um homem paralítico pediu para receber uma esmola. E Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em Atos 7:59, Estevão está nas mãos dos religiosos que o apedrejam. Eu fico imaginando Estevão, membro de uma igreja evangélica brasileira, está preso, e os líderes religiosos pegam em pedras para começar a apedrejá-lo e matá-lo. Eu fico imaginando um crente pentecostal brasileiro hoje, com os caras pegando pedra para matar. Está amarrado em nome de Jesus. Toda pedra está lançada no mais profundo abismo. Seta maligna, eu te rejeito em nome de Jesus. Essas pedras não vão me encostar, porque sou mais do que vencedor em Cristo Jesus o Senhor. Foi essa a oração de Estevão. A oração de Estevão foi procurar se assemelhar a Jesus no Calvário. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele, levantando a voz em oração, com o rosto que brilhava como de um anjo, a oração dele foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Atos 4:24, eles oravam para se lembrarem que Deus estava no controle quando Pedro estava na cadeia. Atos 14:23, a igreja fez oração pela obra missionária que Paulo e Barnabé iriam se envolver. Não tem nada a ver com coisas materiais. Uma boa compreensão da oração pode vir não dos ensinos de Paulo, mas da vida de Paulo. Em 2 de Coríntios, capítulo 12, Paulo tinha um problema. Nós não sabemos que problema era esse. Ninguém sabe qual era esse problema. Existe muita especulação sobre qual era o problema de Paulo, que ele chamava de espinho na carne. Tinha um problema. Alguns acham que era um problema de vista, que ele, quando caiu no caminho de Damasco, do cavalo, que ele viu aquela luz forte, ele ficou com um problema na vista. Porque tem um texto numa das cartas, a maioria das cartas não era Paulo que redigia com o próprio punho dele, e numa das cartas que ele redigiu, ele disse assim: vejam que eu estou redigindo essa carta com a minha própria mão, porque eu estou escrevendo com grandes letras. Ora, grandes letras é uma pessoa que tem problema de vista, eu só leio com grandes letras. Então Paulo escreveu com grandes letras. E tem uma outra parte também, que uma das igrejas amava tanto Paulo que quis dar os olhos para ele.
Acho que nenhum de vocês queria dar os olhos para mim, mas teve um povo lá na igreja que amava tanto Paulo que dava o olho para ele. E ele tinha um problema. Eu estou só querendo mostrar aqui que Paulo tinha um problema, que ele chamava de espinho na carne. Alguns dizem que foi um casamento mal sucedido. Outros dizem que o espinho na carne dele era a perseguição dos judeus que perseguiam ostensivamente ele, que eram legalistas. Ninguém sabe o que era. A verdade é que ninguém sabe. O que nós sabemos, de acordo com 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8, é que ele orou pedindo a Deus que tirasse isso da vida dele. É uma hora em que Paulo pede por uma necessidade dele. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, você vai continuar com esse problema, e a minha companhia será suficiente para, com esse problema, você viver uma vida triunfante. Então, essa coisa de orar, Senhor me dá, resolve. Igrejas que ficam assim, venha buscar o que você tem de Deus por direito. Isso é o cúmulo da prepotência e da arrogância diante de Deus, que nós não temos nada por direito. Tudo que nós temos é por misericórdia e graça. Aliás, se a gente fosse pedir os nossos direitos diante de Deus, a gente estava ferrado. Você imagine uma pessoa chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu vim exigir o que eu mereço. Eu acho que Deus faria assim com o dedo assim na mesa. Quer mesmo? Efésios 3:14, ele disse assim, por essa razão eu me coloco de joelhos na presença de Deus. E ele ora. E pelo que ele ora? Para que a igreja tenha a revelação do amor de Deus e possa compreender qual é a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do amor de Deus. Em Efésios 6, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo pediu oração. Ele está preso, hein? Que ele está na cadeia. Se você tivesse preso, Efésios 6:19, olhe para mim, você está preso na cadeia. Seu processo na justiça se arrasta. O juiz e a corte tem um jogo político que fica jogando o seu processo para um lado e para o outro, e você está preso. E você vai pedir oração. Pelo que você pediria oração? Você está preso, na cadeia, injusto. E o processo está se arrastando, e aquela burocracia e jogo de interesse, e um põe um processo embaixo, outro põe um processo em cima, e outro põe um processo na mão do outro juiz, e transfere você de um lado para o outro, e você está sendo joguete na mão dos poderosos. E aí você vai mandar um pedido de oração para a igreja Bethesda, orem por mim. Pelo que você oraria? Eu sei o que eu oraria. Irmãos, orem para Deus me dar graça com esse advogado, para substituir esse juiz, para sair esse juiz e botar um outro juiz no lugar. Não era isso que a gente pediria? Vamos ver o que Paulo ora. Efésios 6:19 e 20. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Estou preso aqui nas correntes, e eu queria que vocês orassem por mim, para que Deus me ajudasse aqui nessa cadeia a falar com autoridade. Finzinho do versículo 20. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tá diferente, não tá? Mas aí você pode chegar para mim e dizer, pastor, e pelo que eu devo orar? Se eu não posso orar pedindo coisas materiais, o que então eu devo orar? Vocês querem aprender ou não? Que a Bíblia manda a gente orar por algumas coisas. Então vamos ver, pelo que eu tenho que orar? Prepare-se. Primeiro, Mateus 5:44. Orem pelos seus inimigos e abençoem aqueles que lhes perseguem. Começa já aí. Então vamos fazer uma reunião de oração. Pelo quê? Nós vamos abençoar os inimigos de todo mundo. Vamos fazer uma corrente de oração para abençoar os inimigos. Não é lindo isso? 8 semanas de oração. Para quê? Para abençoar todos os nossos inimigos em Cristo Jesus. Mateus 26:41. Orem para não cair em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Orem, para você não cair em tentação. Mateus 21:36. Quando Jesus fala sobre o fim do mundo, ele diz assim: estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, me perdoe, eu amo a Bíblia. Por que eu tenho que orar? Jesus disse assim: vão vir um monte de catástrofes e desastres. Orem
para que no meio dessas catástrofes e desastres vocês fiquem em pé. Tem um crente que é vertical, não é capacho de ninguém, tem grandeza, não vendeu a alma, esteve em pé. Orem por isso. Isso é que a gente tem que orar. Senhor, me ajuda. Lá na empresa da mal bagunça, gente querendo comer o fígado do outro. Senhor, me ajuda a permanecer em pé. Está uma bagunça política no Brasil. O político evangélico tem que orar pelo quê? Me ajuda a permanecer em pé. Está uma bagunça de pastor sendo preso no escândalo de sanguessuga e as fundações, a fundação daqui recebendo isso, fundação evangélica dali recebendo aquilo. A minha oração, Senhor, me deixa eu ficar em pé. O que é que nós temos que orar? Efésios 6:18, como parte da nossa luta espiritual, Paulo diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Batalha espiritual, guerra de mundos. E nós orando, Senhor, preserva o teu corpo como testemunho. Isso é a nossa oração. O que nós temos que orar? Nós temos que orar para ser a nossa oração uma cura para o culpado. Oração tem a ver com confissão de pecados, com cura. Veja em Tiago 5:16. Oração tem a ver com culpa, perdão, liberdade cristã. Tiago diz assim em Tiago 5:16: portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Esse aqui é outro versículo tirado do contexto. Oração do crente é poderosa, meu irmão. Tirou do contexto. Em que a nossa oração é poderosa? Qual o contexto que ele disse que a minha oração é poderosa? No contexto do perdão, da culpa sendo retirado do coração de quem me confessa. Essa oração é poderosa, ela é muito poderosa nos seus efeitos, nos efeitos na vida do próximo. Tem nada a ver com oração poderosa. Deus hesitante no céu e a gente diz assim: vamos bombardear o céu, irmãos. Uma visão torta de Deus, bombardear o céu. Deus lá no céu dizendo assim: não dou, e a gente dá. Vamos bombardear, irmãos, mais gente, dá. E Deus, não consigo resistir, a gente, vamos, ele está quase cedendo, vamos lá. Isso é uma visão de um Deus pagão, horroroso. Eu não quero esse Deus para mim. Eu não quero. Se quiser ir atrás da próxima campanha de oração, fazer bombardear o céu, vá. Eu não quero esse Deus para mim. Um Deus que precisa ser bombardeado para dar alguma coisa aos filhos dele. Um Deus que precisa receber bombardeio. Fique com ele, eu não quero, porque esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Pai amoroso que antes de nós pedirmos, Jesus disse, ele já sabe das nossas necessidades, está enternecido conosco como filhos amados e queridos dele. Vamos ao texto de Lucas, porque eu li Lucas e pode parecer que eu li só para dizer o que eu queria dizer. O que Jesus quis dizer em Lucas, capítulo 12, versículo 22? Primeiro, vamos um por um. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao comer, nem ao próprio corpo, quanto ao vestir. O que Jesus está querendo dizer aqui? Nós não podemos reduzir a nossa existência humana àquilo que é necessário à sobrevivência. É muito pouco, é muito pequeno. Vamos em frente, o que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos aqui? Olha o versículo 23, que lindo. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que a roupa. Observem os corvos. Os corvos comem. Os corvos são motivo de atenção de Deus. Quanto mais vocês, meu querido, você tem mais dignidade do que um corvo. Deus trata os seus filhos com um amor que é tão lindo, que se todas as folhas de todas as árvores forem sim convertidas em penas, e a água de todos os oceanos fosse convertida em tinta, e o céu do universo inteiro fosse convertido em papel, ainda assim não haveria tempo e nem espaço suficiente e nem tinta suficiente para se escrever sobre o amor de Deus para com seus filhos. Deus te ama. Deus ama você. Você não é mais baixo do que uma lesma. Você não vale menos do que um mico dourado, não. Você vale muito para Deus. Você sabe qual é a ideia que nós temos? Que a nossa espiritualidade garante o futuro. Isso não tem promessa. Isso não é bíblico. Não tem nada a ver com Bíblia. Deus não garante o futuro de ninguém. O que Deus garante é dizer assim para você: basta você andar comigo. Eu lhe garanto que se o pneu do carro furar, que se o exame der câncer, que se seu filho morrer,
sua empresa for à falência, eu não desistirei nunca de você. Eu vou estar lá com você do seu lado. Seja pulando de alegria ou seja chorando de tristeza, eu vou estar do seu lado. Eu sou um amigo fiel que não desampara os meus filhos.